24, é Gênesis 30, de 22 a 24. Você achou aí na sua Bíblia, acompanhe também essa leitura. Eu vou repetir, é Gênesis 30, 22 a 24. Diz assim a palavra de Deus. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Senhor, inspira, Senhor, nosso coração, nossa mente, nossos ouvidos. Senhor, fala conosco através da vida de José, Pai. O Senhor sabe o quanto eu tenho uma apreciação por este assunto em especial, mas eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, fale aquilo que o Senhor deseja, e, ó Senhor, ensina-nos a viver e a mudar as nossas vidas de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então nós vamos começar, só segura isso aqui para mim. Nós vamos começar hoje, falar sobre José. E eu queria começar dizendo uma coisa, que você pensasse comigo. Você vai concordar com muita coisa que eu disser, mas tem uma coisa que eu queria que você pensasse se você concorda, né? Você já precisou perdoar alguém? Já passou por essa situação de ter que perdoar alguém que fez alguma coisa muito difícil, muito assim que magoou você? Já teve essa situação na sua vida? Nós vamos ver a história de uma pessoa que aprendeu a perdoar. O perdão é um caminho muito difícil. Alguém já disse que é algo divino, né? O perdão é muito difícil. E eu quero dizer a você, eu não trouxe aqui, mas há pouco tempo atrás saiu no jornal Estado de São Paulo uma matéria dizendo sobre os benefícios do perdão. Mas nada espiritual, não tem nada a ver com espiritualidade. Mas como faz bem perdoar? Eu não estou aqui, mas talvez semana que vem eu traga que perdoar faz bem para você. Se você vai caminhar conosco no estudo de José e você tem dificuldade nessa área, tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração, porque esse é um dos temas da vida de José. Podemos dizer também da integridade dele, né? Um exemplo. Mas existe um momento na vida da gente que pega muito, né? A gente sabe que a gente gosta de colocar a culpa nos outros, né? Tudo que acontece com a gente. As pessoas naturalmente se defendem colocando a culpa em alguém. Mas nós vamos ver aqui um personagem que viveu, que andou no chão que a gente pisa aqui, que serve de exemplo para muita coisa. E a gente vai começar não pelo livro de Gênesis, porque a Bíblia ela é um livro completo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse a minha leitura em Romanos 5:4. Romanos, capítulo 5, versículo 4. Esse texto, ele praticamente diz como você deve ler a Bíblia, né? Ele aqui está nos ensinando nossa postura. Veja só, Romanos 15:4. Eu falei errado? Perdão, irmãos, eu percebi que eu falei errado agora, mas por algum motivo é Romanos 15, tá bom? Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Bonito esse versículo, né? Olha, ele está mostrando para você por como você deve ler a Bíblia e para que serve a Bíblia. Para ela te mostrar algo que o mundo não pode mostrar e que pela vida normal você também não pode perceber. Mas quando você estuda a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, no seu coração começa a brotar a esperança. É isso que acontece conosco, que há um Deus sobre todas as coisas. E aqueles que esperam no Senhor alcançarão aquilo que Deus tem planejado. Por isso, você
aguente firme, nós vamos começar aqui a vida de José e provavelmente vai ser muito parecido com alguma coisa da sua vida, da sua família, e você vai se identificar. Eu também queria abrir num segundo versículo aí, ó. Vamos ver mais um, tá bom? 1 aos Coríntios 10, e esse texto aí é de 6 a 11. 1 Coríntios 10, de 6 a 11. Você vai acompanhar a leitura. Tá vendo? Olha só, a gente nem foi para Gênesis ainda. Que negócio isso, né? Eu queria tanto estudar sobre José e o pastor fica lendo a Bíblia inteira e não lê. Mas vamos lá. 1 Coríntios 10, de 6 a 11. Essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobiceis, aliás, não cobicemos as coisas quais, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Muito bem, eu li um a mais aí, mas fazia parte também, esse versículo é importante. Você viu o que aconteceu? De quem é que o texto está falando? Está falando do povo de Israel passando pelo deserto. Interessante que ele usa Cristo, né? Sem preocupação, o apóstolo Paulo usa Jesus no Velho Testamento aqui, como se nada tivesse acontecido. Então, isso aqui mostra que quando eu falo de Jesus no Velho Testamento, ninguém precisa ficar chateado comigo, porque até o apóstolo Paulo, né? Eu tudo bem, mas o apóstolo Paulo falar de Jesus é brincadeira, né? Mas a gente sabe que Jesus está na história da Bíblia inteira, ok? Então, você já reclamou de alguma coisa? Você já pensou alguma vez que Deus não podia fazer alguma coisa? Então, tudo isso aqui, né, para a gente aprender. E agora, então, finalmente, nós vamos voltar para Gênesis. Ainda bem, né? Vamos para Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. É interessante que o livro de Gênesis, ele se ocupa muito de falar de José. Se você já percebeu isso daí, né? A Bíblia, ela fala de muita gente. Fala de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas de José é uma coisa impressionante aqui. This is a demonstration of Wirecast. Gênesis 30, 24 a gente já leu. Né? Mas eu quero que você fique com a Bíblia aberta, porque eu vou dizer algumas coisas aqui. Isso aqui é para quem está anotando. A vida, eu vou dar um resumo aqui em 3 pontos, 3 minutinhos sobre a vida de José, e a gente começa. Primeira coisa, desde o dia do nascimento de José, na Bíblia, José nasceu em que versículo? Gênesis 30, 24, tá bom? É onde, vamos dizer assim, ele aparece na história, que a mãe dele muito bem. Até Gênesis 37, 2, José tinha 17 anos aqui, em Gênesis 37, 2. Tá bom? O que quer dizer isso? Esse é o período que José ficou com a família dele. 17 anos. Lembrando, que a gente vai ver isso, que a mãe dele ficou muito pouco tempo com ele. Porque depois dele ter nascido, a mãe dele ainda veio ter outro filho. José, na verdade, o nome José significa acrescente-se mais um. Deus, me dê mais um filho, é o nome de José. É como se ele estivesse falando, mãe, isso é nome para dar para um filho? E eu? A senhora quer mais um? E eu? Né? Essa é a pergunta de José, é o nome dele. Então, nasceu Benjamim, e quando nasceu Benjamim, no parto, a mãe de José morreu, Raquel, né? E ela foi enterrada na cidade de Belém, onde Jesus depois viria a nascer muitos anos depois. Então, esse é um período aqui. Agora, o segundo período importante, determinante de coisas da vida de José é dos 17 anos e vai até os 30 anos. O que aconteceu nesse período? Ele vai de Gênesis 37, 2 a Gênesis 41, 46. Tá? De 17 a 30 anos.
José não estará nesse período com a sua família, está totalmente sozinho, totalmente longe da sua casa. Ele vai passar por problemas, então ele vai perceber que toda a vida dele perdeu, vamos dizer assim, ele perdeu o controle da vida, tudo o que podia acontecer. Ele passou a ser escravo, foi acusado de um crime que ele não cometeu, de violência contra uma mulher, ficou preso. Então foi uma assim, ladeira abaixo. Esses anos que ele agora, dos 17 aos 30 anos, é um período de desespero. Se alguém passasse o que José passou, ia perguntar: aonde que está Deus? Deus existe mesmo? É até os 30 anos. E dos 30 anos que vai de Gênesis 31, 46, até a morte de José, que é no capítulo 50, versículo 26, é um período da vida de José em que ele é ricamente abençoado. Ele é abençoadíssimo com todas as coisas, tudo. É como se tudo aquilo que ele tivesse feito até os 30 anos serviu de raiz profunda para crescer uma árvore frondosa, deu muitos frutos. E aqui só adiantando, ele cuidou de mais, financeiramente inclusive, de mais de 70 pessoas. Ele cuidou sozinho de cada comida, cada dia que alguém comeu da família dele. Em toda a vida dele, dos 30 anos, depois nós vamos ver quantos anos ele viveu. Alimentou, cuidou, guardou, deu casa própria para a família, fez tudo. Certo? Então foi um período especial. E eu vou dizer para você que José foi tão importante. This is a demonstration os ossos of dele Wirecast. foram levados de volta para a cidade, para o povo de Israel depois, quando saíram do Egito. Tão importante que foi dada, tanta importância foi dada a esse jovem. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Agora realmente começando. A gente vai começar pelo pai de José. Porque a família de José, quando daqui a uns 5, 10 minutos você vai falar assim, mas que família, hein? Então essa é a família que nós vamos apresentar para você. Então, primeira coisa, o pai de José. Vamos nos lembrar, me ajudem aí. Como se chamava o pai de José? Nome que o pai e a mãe dele deram para ele. Jacó. Tá bom? Então o Jacó, ele é o pai de José. Jacó tinha um irmão que ele gostava muito, se davam muito bem. Era um amor muito grande que ele tinha pelo irmão. Quem que era? O Esaú. Ele gostava desse irmão, se davam bem, né? Não, nada disso. Não se deram bem. Foi uma confusão, porque quando eles estavam dentro da barriga da mãe deles, da avó do José, como será que chamava a avó do José? Seria Rebeca? A Rebeca estava grávida. E o marido da Rebeca, o avô do José, chamava Isa. E o bisavô? E a bisavó? Ah, então tá bom. Já estamos a família aí, certo? Já montamos a família toda. Então, quando a Rebeca estava grávida do Jacó e do Esaú, ela falou assim, mas sabe quando a mãe fala que a criança mexeu? As crianças não mexiam na barriga dela, elas se socavam. Assim, era uma coisa impressionante. Os fetos brigando na barriga da Rebeca. E aí ela falou, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Os dois estão brigando aqui dentro. E aí Deus disse, olha, é um negócio que vai acontecer. O menor vai dominar sobre o maior. E eles nem tinham nascido ainda. Do seu ventre vão sair duas grandes nações. É isso que aconteceu. Mas aí nasceram, e a Bíblia diz que o primeiro que nasceu, quem foi? Esaú, né? Esaú nasceu, mas alguém não estava concordando dele sair primeiro. Alguém estava tentando puxar ele para dentro e falar, eu vou sair primeiro. Era Jacó. E a Bíblia diz que Jacó saiu preso, com a mão presa no calcanhar de Esaú. Então, quando saiu o pezinho do Esaú, já sai a mãozinha do Jacó, assim, ó. Você vai, mas eu tô aqui. A minha mão saiu junto aqui. Então, era uma briga mesmo, né? Então, eles eram o primogênito é porque saiu primeiro, mas eles eram irmãos, gêmeos, mas não univitelinos. Tem uma diferença aí.
né? Porque quando são idênticos. Mas Jacó não tinha nada a ver com Esaú. Esaú era todo peludo, era uma pessoa do campo, era um guerreiro, gostava de caçar animais. E o Isaac gostava demais do filho Esaú. Filho, vai lá e caça para mim um bichão aí que nós vamos fazer um churrasco. Ele ia lá, voltava e tudo, né? Mas o Jacó gostava de ficar com a mamãe. Ele ficava com a mamãe em casa. O Jacó, ele não saía para o campo, né? Não gostava de caçar bicho, gostava da mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. E alguém pode pensar que isso não ia acabar bem, né? Porque o pai gostava de um, a mãe do outro. Até que um dia, Isaac já estava velho e cego. E a Rebeca falou, olha, Jacó, é o seguinte, seu irmão saiu para caçar. E nós agora vamos fazer uma coisa aqui. Nós precisamos pegar a bênção do papai. A bênção da primogenitura, né? Isso fica bem claro que é combinado da mãe com o filho, mas o marido não estava sabendo. Mas aí o Jacó falou, mãe, não vai dar certo esse negócio, porque o Esaú é peludo e tem um cheiro do campo, não vai dar certo. Eu vou chegar lá, ele vai pegar no meu bracinho aqui e vai falar assim, ô Jacó, dá licença, né? Apesar de eu sou cego, mas não sou, né? Mas não sou bobo. Então, aí que aconteceu? A Rebeca falou, não, filho, eu já pensei em tudo. Já pensei em tudo. Nós vamos pegar as peles de uns animais aqui, colocar nas suas costas, no seu braço, a lã dos carneiros aqui. E quando o seu pai tocar naquele... Olha, Esaú era peludo, hein? Para confundir o braço de Esaú com uma ovelha, né? E aí, então, o cheiro da roupa dele, vamos pôr tudo, você vai levar a comida que eu vou preparar, porque eu sei fazer um guisado igualzinho o seu irmão prepara para o seu pai, e você vai lá e vai pedir a bênção. E o Isaac, ele ficou meio desconfiado, pôs a mão, cheirou, olhou, falou, bom, é você mesmo ou é outra pessoa? Falou, não, sou eu, a voz de irmão é parecida, né? E aí o Isaac acabou dando a bênção lá para o Jacó. Aí chegou Esaú do campo. E aí ele foi, pai, a minha bênção. Falou, meu filho, o seu irmão mais novo veio aqui e me enganou. Ele levou a bênção da primogenitura. Eu dei para ele e não posso dar para você, porque minha palavra está dada. O Esaú ficou contente? Mas de jeito nenhum Esaú queria matar o irmão agora, porque tinha enganado o pai. E, de certa forma, Esaú estava bravo até com razão. Não tem como a gente entrar no mérito disso daí. Porque alguém já tirou uma coisa sua? Hein? Na fila. Eu estava hoje na fila do almoço e uma senhora queria passar na minha frente. Então, ela queria passar. Aí eu fiz de conta que não vi. Passou na minha frente. Então, às vezes a gente faz de conta que não está vendo nada. O pastor aprende a fazer isso bem. Aí, a gente pega... E aí ele deu a bênção para o seu filho. E agora então Jacó está numa situação muito difícil. Ele tem que ir embora, vai para a casa do seu tio, né? E lá ele fica trabalhando. E agora ele conhece uma moça que é Raquel, que quer casar com ela. Mas para casar com a Raquel, ele pensa que vai casar com a Raquel. Ele combina com o sogro. Aí vamos lembrar, o sogro chamava Labão, meio complicado, parece com sabão, parece com lamber sabão, Labão, tudo misturado. Aí o sogro lá, o titio, ele fala assim, olha, tá certo, trabalha aí, ele trabalhou, agora quando passou 7 anos, ele foi casar, falou, não, é o seguinte, aqui casa com a irmã mais velha primeiro, para você casar com a mais nova, tem que ter mais 7 anos de trabalho. O enganador foi enganado. Enganou lá em casa, agora foi enganado, então, muito bem. Aí agora ele está com uma esposa, com outra, com 2 esposas, uma que ele não gostava, e aí é complicado, porque não gostar da esposa é um negócio complicado. Mas ele teve que, para que ele ficasse com a que ele gostava, umas coisas lá que o sogrão dele lá arrumou, né? Assim, sogro na história, alguns sogros não são muito legais, né? Mas vamos agora para Gênesis 37, 1 a 3, para você ver uma coisa aqui. Gênesis 37, 1 a 3. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seu irmão,
sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Tudo bem, então vamos continuar. Só li esse versículo para a gente ver que está tudo... Aí, o que aconteceu? A esposa que Jacó casou primeiro, né, que era Bila, ele teve com ela alguns filhos, e aí com a Raquel ela não podia dar filhos, não tinha filhos. E a Raquel combinou o negócio lá, falou, você vai ter filho com a minha serva. This is a Aí demonstration ele teve filhos of com a serva, mas Wirecast. com a Raquel não tinha, uma confusão lá. E o que aconteceu? Aconteceu que determinado dia, finalmente Raquel, que foi o versículo que a gente leu, ficou grávida e nasceu José. Agora Jacó, pensa no Jacó. Jacó, ele gostava da primeira esposa dele? Não. Ele gostava da serva da Raquel? Não. Se não gosta da mãe, não gosta dos filhos. O filho lembra a mãe, né? E o filho olhava, lembrava da mãe. E ele gostava da amada dele, da Raquel. This is a Teve demonstration filho que of chamava Wirecast. José. Agora tem uma complicação. Aqui, Jacó já devia ter lá pelos seus 50 anos. 50, já tinha tido vários filhos. E, segundo algumas pessoas, quando um homem tem um filho assim, quando já há mais idade, 50 anos, aí ele fica todo renovado, todo animado, né? Com a criança e tudo. Aí Jacó estava animado com esse negócio aí do José. E ele não escondia a sua preferência. E ele, então, agora... ele tinha feito uma túnica. E a Bíblia, ela é muito... quando tem algum detalhe na Bíblia, não pode passar desapercebido. Essa túnica tinha algumas características diferentes de uma túnica normal. Uma túnica normal que um pai dá para um filho é para o filho trabalhar. É que nem um macacão, né? Que hoje não tem muito assim, mas de mecânico, né? Se o pai é mecânico, vai lá pôr um macacão de mecânico. Agora, vamos imaginar você que um pai tivesse 11 filhos. Ele dá 11 macacões de presentes para... dá 10 macacões de presente para 10 filhos, escrito mecânica, motor José. E para o filho dele, ele compra um paletó com gravata, um sapato fino e tudo e dá. O que os outros irmãos vão ficar? Ficar malucos. Malucos. Por quê? Porque o José ganhou uma túnica que a Bíblia chama de talar. Quer dizer, era uma túnica que ia até os pés. Não era uma roupa para trabalhar, era uma roupa para andar devagar, não era para correr. E de mangas compridas.